Flamengo vai decidir amanhã o futuro na Libertadores. Você lembra, né? Fez 2-1 no Estudiantes no Maracanã. Agora basta o empate lá na Argentina para se garantir na semifinal. Boa notícia, volta do Jorginho. Perdeu 4 jogos por lesão. Bora ouvir o homem. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Tremendo reforço para esse jogo. Quem também está confirmado no jogo de amanhã é este cara aqui, Saul. Veio de longe, mas já encaixou rapidinho no time do Felipe Luiz. Na história rubro-negra, os capítulos dedicados a jogadores nascidos na Espanha são breves. Na década de 1930, Talladas foi o primeiro goleiro estrangeiro do clube. O meia Ruiz disputou apenas 2 amistosos. O ponta-direita espanhol, apelido de José Ufarte, conquistou um carioca e um torneio Rio-São Paulo na década de 1960. Muitos anos depois, o zagueiro Pablo Mari foi titular na equipe campeã brasileira e da Libertadores de 2019. Trajetória que inspira Saúl Ñíguez, que chegou para ser o dono da camisa 8 e merecedor de muitos elogios do técnico Felipe Luiz. Estamos vendo o melhor Saúl, talvez o melhor Saúl da sua carreira. O próprio Saúl acha que não é para tanto assim, mas que se encontra em ótimo momento mentalmente. E agradeceu à família por acompanhá-lo quando decidiu vir jogar no futebol brasileiro, o que chamou de aventura. O jornalista Pedro Lorente, do jornal espanhol Marca, acredita que o Saúl da Europa era mais definidor, mais ofensivo, e que o vê agora jogando mais como um armador, com qualidades defensivas também. De fato, em 10 partidas, Saúl ainda não marcou pelo Flamengo. Teve boas chances, com uma bola no travessão no clássico contra o Vasco. Saúl, pé esquerdo do Saúl na trave! Quem sabe o dia de herói ainda esteja por vir. Para quem traz essas cores no peito ou no sangue, a casa estará sempre de portas abertas para receber o conterrâneo. Saúl, a casa de fãs está à sua disposição. Você aqui será sempre bem-vindo, bem recebido. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, tá nervoso pra esse jogo? Tem algumas novidades aí. O torcedor quer saber muito. O Jorginho viajou ou não viajou? Para esse jogo, só Michael Pulgar fora, né? O Plata oficialmente já tá à disposição para a questão do cartão, toda aquela confusão. A Conmebol já se posicionou. Passa as informações pra galera, Vene. Olá, Fernandinha. A Conmebol até quebrou um protocolo ao se manifestar oficialmente sobre isso, porque nos 2 casos anteriores, quando isso aconteceu, de um cartão, entre aspas, ser anulado, a Conmebol não tinha se manifestado. Mas por conta da repercussão na Argentina, para evitar esse excesso de fake news, porque é uma fake news, o que a Conmebol fez? Já se manifestou oficialmente para quebrar isso, essa repercussão negativa na Argentina, e pronto, não tem mais dúvidas. O Plata, ele tá liberado para jogar e ele vai jogar. O Felipe Luiz já havia dito isso. Então o torcedor rubro-negro pode ficar muito tranquilo em relação a isso, que se ele entrar em campo, o Flamengo não vai ter nenhum problema na justiça, porque eu vi nas redes sociais os rubro-negros preocupados em relação a isso. Claro, a gente sabe como é, porque, enfim, você não tem como garantir nada, mas a partir do momento que a Conmebol vem publicamente e emite uma nota oficial dizendo que o jogador está liberado para entrar em campo, não tem mais com que o torcedor se preocupar. Muito bem. O Jorge está de volta, como você mencionou, jogador extremamente importante. Ele viajou, está relacionado, ou seja, o fato dele não ter sido relacionado no último jogo contra o Vasco é porque ele não tinha condição, diferentemente do Alexandre, que na minha concepção tinha concepção, se ele estava relacionado, ele tinha condição de jogo. E agora o Jorginho volta 100% depois de um edema muscular, um edema que deu muito trabalho à comissão técnica do Felipe Luiz, porque ele ficou fora de muitos jogos importantes. Mas agora com o Jorginho de volta, acredito eu que seja Jorginho e Saúl a dupla de volante. E essa é a dupla oficial, né, Pedrosa? Essa é a dupla que faz toda a diferença. Eu falo tanto aqui nesse programa do diferente, né? Os jogadores que são decisivos, que são diferentes, mas eu também falo há muito tempo nesse programa como essa função de 5, de 8 tem sido fundamental para o tipo de estrutura de jogo que o futebol brasileiro está desempenhando, nessa intensidade, nessa questão de volume, de gerar jogo, mais do que só fazer gols. E aí
aí você ter um cara, uma dupla de meio campo tão funcional e tão efetiva e tão regular, eu acho que isso é, sobretudo, o mais importante, ser regular. O nível de erro dessa dupla é mínimo, né? Quase isso zero. é muito importante. Quando a gente fala de fator fundamental ou que desequilibra, uma dupla regular e equilibrada também é um fator que desequilibra. Se né? você for pegar a Copa do Mundo, Fernanda, pós-Copa do Mundo, o que acerta o Flamengo é o Felipe Luiz trazendo o Saúl para a posição de segundo volante. Porque ali, pós-Copa do Mundo, ficava aquela dúvida. Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Pulgar? Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Gerson? O Flamengo conseguiu se comportar justamente numa mudança de posição de um jogador que chegou para fazer a meia-direita e ele virou volante, que é uma posição que ele já fez, inclusive, na sua carreira, jogando principalmente no Atlético de Madrid. O Jorginho, cara, é um caso de um jogador especial. É um jogador que foi campeão da Eurocopa, foi campeão da Champions League, que estava jogando a Premier League, o melhor campeonato do mundo. Então, obviamente, o impacto dele seria imediato. O Flamengo, ele tem uma característica... Já foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Exato, jogando muito, assim. O Flamengo, ele tem uma característica, justamente pelo seu poderio financeiro e por tudo que envolve o que é a Flamengo, que é Jorginho, Danilo e Alexandro. Esses três jogadores, há 5 anos, eles estavam entre os melhores do mundo da posição deles. Só que eles já têm uma idade mais avançada, então o que você precisa? Ter cuidado com eles. Porque senão, um Alexandre da vida, se você forçar, ele vai ter lesão. Se o Jorginho, se você forçar o tempo inteiro, ele vai ter lesão. O Danilo é a mesma coisa, perdeu alguns jogos nessa temporada por conta de lesão. Só que quando eles estão em campo, meu camarada, é muita qualidade técnica, é muito diferente. E talvez hoje, nesse elenco do Flamengo, a posição que mais destoa entre o titular e o reserva é a posição de volante, que é o Alan, que é um jogador que não consegue engrenar uma boa sequência de jogos. E aí você pensa no Alan. Em relação ao Jorginho, a gente tá falando de um abismo, cara. Abismo que talvez em outras posições nessa equipe não exista. É verdade. Então o Jorginho é muito importante para esse jogo, e o Jorginho é importante não só pela qualidade dele, mas também pela experiência do Jorginho. Esse tipo de jogo pede jogadores experientes. Pra ser sincero, Pedrosa, eu vou confessar algo aqui. Eu acho até que demorou pro Jorginho ter um problema muscular. Porque ele não estava acostumado com o futebol brasileiro, é a primeira vez que ele atua no futebol brasileiro, e a forma como ele chegou em fim de temporada lá no futebol inglês, após uma lesão grave, ele já chegou jogando, sendo titular absoluto numa Copa do Mundo de Clubes, Sim. que exige muito de um atleta. Então acho até que demorou para ter esse problema físico. Teve, talvez no momento ideal, porque agora vem os jogos importantes, pelo Campeonato Brasileiro, talvez pela Libertadores. E a chegada do Saúl dá uma certa tranquilidade ao torcedor e também ao Felipe Luiz, e também para o Pulgar, para não forçar nenhum retorno dele. Porque o Pulgar, até a chegada do Saúl, era titular absoluto. Hoje eu não consigo cravar que ele é titular absoluto. Os três à disposição, não consigo dizer qual é a dupla de volantes do Flamengo. Pelo contrário, só ajuda o Felipe Luiz em ficar rodando o elenco, justamente poupar quando for necessário. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, Jorginho e Saúl é a dupla titular e tem potencial para ser a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. E essa questão da diferença, né, de um jogador para o outro, e quando as prateleiras são muito distantes, a gente vê isso na hora do jogo, né? Por mais que a gente tenha um Felipe Luiz já com um esquema tático completamente inteiro e implementado, e a gente fala tanto, troca uma peça, troca outra, as coisas não mudam tanto. Claro, troca 6 peças, a gente vê um pouco de desentrosamento, que é natural do futebol. Mas quando troca, às vezes, uma peça que tem muita distância, a diferença em campo, Pedrosa, ela é gritante. É muito gritante, porque você falou, Fernanda, muito bem, pontuou sobre a diferença que faz um volante hoje no futebol brasileiro e mundial. O seu time, ele passa pelo seu volante o tempo inteiro. Importante. Eu não tenho dúvida. Eu sei porque o Pedrosa já falou isso e eu concordo plenamente. Eu não tenho dúvida, assim. A dinâmica do seu time muda dependendo do seu volante. Flamengo. Olha o Alan. Assim, isso aqui não é uma crítica excessiva ao Alan, mas hoje o Alan é quinta opção de volante do Flamengo. É só um fato. Então, assim, cai muito de rendimento quando o Jorginho, ou o Saúl, ou o próprio Pulgar não estão à disposição. E é isso. A posição é extremamente importante. E o principal, eu acho que quando você tem uma dupla de volantes qualificada, um depende do outro. O Marlon Freitas também não caiu de rendimento? Muito. Porque o Gregório saiu. É. O Saúl vai cair de rendimento porque se ficar jogando sem o Jorginho, vai cair. O Barros chegou ao Vasco, o Vasco não perdeu depois que o Barros chegou. Essa é a diferença que um volante faz no seu time. Mas essa é a importância De você ter um jogador com uma qualidade acima dos demais. Porque ele não cresce só ele mesmo. Ele faz o seu parceiro crescer também. Total. Isso vale para qualquer posição, seja no ataque e na zaga também.
Ele pegava na bola, você falava assim, opa, a bola não vai queimar no pé do Gregory. Não. Ele vai entregar a bola com qualidade. Então, repito, eu acho que você unir essas duas valências hoje é muito difícil. E o Flamengo tem esse desafio também. Só pra gente ter noção de como O Saúl chegou tão bem no Flamengo. A gente está debatendo aqui a ausência do Gerson. Em algum momento a gente debateu a ausência do Gerson. Não porque a gente não queira, mas de fato... Você sente saudade igual eu sinto do meu ex, do Gregory? Posso ser sincero, Sincero. não sinto saudade, mas óbvio que o Gerson ele faz falta em qualquer time do futebol brasileiro. Mas o Saúl me fez não sentir saudade. O Saúl fez o torcedor não sentir saudade do Gerson. Pelo contrário, tenho certeza que hoje é o inverso, que o Gerson sente muito mais saudade do Flamengo do que o Flamengo sente do Gerson. E assim, se a gente olhar a dupla ali, o Jorginho e o Saúl é a dupla ideal hoje. É ideal. Hoje. Porque eu acho que vai ser uma briga boa pro Pulgar ficar à disposição. É verdade. E como a gente falou do Pulgar também nesse programa, né? E como a gente também parou de debater a ausência do Pulgar, porque a dupla se encaixou. Agora A gente parou de debater quando o Felipe Luiz entendeu que o Saúl tem que ser volante. Porque o Pulgar ele estava fazendo falta até o Saúl jogar como ponta, que era como o Felipe Luiz desejava. Mas o Felipe Luiz percebeu que o melhor é o Saúl jogar como volante. Agora vai ser um jogo quente, a gente já sabe, por tudo que aconteceu aqui no Maracanã, no primeiro confronto, e aí o treinador do Estudiantes, o Eduardo Domingues, eu vou aspas dele, tá? É isso. Leia, Aspas por favor. dele, pra ficar bonitinho. Alô, jogador do Flamengo, preste atenção. Apesar de eu vou ajudar? Se eu ler? Vai. Vou ler? É pra colar no vestiário essa? Se eu fosse jogador e escutasse isso, se eu fosse jogador e escutasse isso, eu ia fazer isso. Colasse no meu espelho. Todo dia que eu acordasse, eu ia ler. Ele disse o seguinte, treinador do Estudiantes, apesar de todo o perigo deles, perdemos por um gol. É um time forte e tem as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu vou me concentrar e trabalhar com os nossos jogadores. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes. Costumam dizer muitas coisas e quando se joga contra um time grande como o Flamengo, deixa essas coisas para eles, disse o treinador. E aí, Vene Casagrande? E aí que se você é jogador do Flamengo e não está incentivado para jogar ainda mais após essa declaração, você está vestindo a camisa errada. Muito bem, ô Pedrosa. O negócio... Libertadores, com o argentino, com treta que deu aqui. Foi bem aqui, foi nesse gol aqui, né? Foi. Com treta que deu aqui. Isso aí é... Você gostou? É pipoquinha, hein? Sofazinho, pipoquinha. Classificação, Gonzalo Plata. Seria o cenário perfeito. Perfeito. Ia ser loucura. Cara, é pipoquinha. Eu tô ansioso, tá? Eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Pipoca ou secador? Não, secador não, caderno. Caderno. Estudiantes. É caderno pra estudar antes e assistir o jogo, entendeu? Deixa acontecer. Boa, nação, então tá aí as informações do Flamengo da manhã desta quarta-feira. O Flamengo que já está na Argentina, né, fará o último treino antes de enfrentar os Estudiantes amanhã, quinta-feira. Só um detalhe, o Flamengo está na vantagem de 2-1, mas não é por isso que os jogadores devem sentar em cima do resultado, né? Lembrando que o time deles vão vir para cima com tudo, já é de se esperar. A pressão da torcida vai ser muito forte lá. A imprensa botou muito caos em cima disso, né? A imprensa argentina, e esperamos de verdade que dê tudo certo, nossos jogadores saiam de lá com classificação, né? Esperamos de verdade que os jogadores entrem em campo com muita raça e principalmente não caiam na armadilha dos argentinos, porque eles vão querer provocar bastante os jogadores flamenguistas para expulsão, para cartão amarelo, né? Que estão na desvantagem, então vão querer provocar bastante. Esperamos que nossos jogadores não caiam nessa armadilha, né? Boa, nação, vou ficando por aqui, tá? Daqui a pouco vou trazer mais vídeos para o canal, para lhe manter informado. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, basta clicar bem aqui no botão embaixo, inscreva-se, é de graça, você não paga nada, ative o sino da notificação, tá? Na humildade, deixa um like também nesse vídeo, porque vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Vou deixar o crédito de imagem aqui embaixo também na descrição, crédito de imagem a TV Globo e ao SBT Esporte, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.